Vamos concluir a lição desta semana considerando alguns pontos importantes sobre a administração financeira, a administração dos recursos em tempos difíceis. Primeiramente, irmãos, devemos saber o seguinte: riqueza não é pecado. A Bíblia não diz que riqueza é pecado. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a origem de todos os males, mas não o dinheiro propriamente dito. Porém, irmãos, a riqueza pode nos afastar da submissão a Deus. Quando estamos muito bem financeiramente, quando temos recursos, propriedades, contas bancárias, nós podemos nos orgulhar, nos envaidecer e acharmos que não precisamos de Deus. Afinal, está tudo tão bem, está tudo em ordem. Mas como é isso, irmãos, que se estamos nos preparando para o tempo do fim? Qual é a situação financeira da igreja hoje? Da igreja enquanto corporação? Uma corporação mundial, com muitos escritórios, muitos departamentais, muitos departamentos, muitos hospitais, editoras, templos, escolas. Um patrimônio incrível. Pastores departamentais, secretárias, editoras, editores. Um patrimônio muito grande. Será, irmãos, que essa fartura material, essa fatura de bem, esses recursos todos à disposição, será que eles têm concorrido para uma espiritualidade maior ou menor da igreja? Quando eram os nossos pioneiros lá na virada do século XIX para o século XX, que eles tinham lá uma mesa, uma cadeira, uma impressora, será, irmãos, que lá eles eram mais espirituais do que a igreja hoje, enquanto corporação? Devemos avaliar bem, irmãos, e aí eu quero apelar para os líderes da igreja. Avaliem bem. Será que os grandes edifícios, os grandes hospitais, o conforto, as viagens de avião, será que elas têm concorrido para o aumento da espiritualidade? Mas não somente no aspecto corporativo, irmãos, no aspecto pessoal, no aspecto individual ou familiar. Também temos muitos bens, muitos recursos. Veja o texto da nossa lição. Desde quando a riqueza e a abundância material promovem a virtude cristã de abnegação e sacrifício próprio? Voltar para casa onde há 2 geladeiras recheadas com mais alimento do que podemos comer, ter 1 ou 2 carros, tirar férias anuais, fazer compras online, ter o que há de mais moderno em computadores e smartphones, pode facilitar o desapego das coisas desse mundo? Tudo isso que nós temos, irmãos, à nossa disposição, isso nos afasta do mundo e nos leva para mais perto de Deus, ou nos afasta de Deus e nos deixa preso ao mundo? Embora muitos cristãos não tenham esses luxos, esses recursos todos, muitos têm. Em cidades como São Paulo, como o Rio de Janeiro, em grandes capitais, no interior, muitos têm todos esses recursos. Quantas igrejas ricas a gente vê, irmãos, por esse interior de São Paulo e do Brasil. Esses luxos, irmãos, podem colocar em risco a nossa própria alma. Devemos cuidar. Essa igreja, irmão, essa igreja classe média da qual nós participamos. Nós somos essa igreja classe média. Veja o texto da lição. Não estamos falando dos ricos e milionários. Eles, pelo menos, sabem que são ricos e podem atentar às advertências bíblicas dadas a ele. A Bíblia fala bastante para os ricos, os cuidados que eles devem tomar. Estamos falando, em vez disso, de muitas pessoas da classe média que, em meio a smartphones, notebooks, ar-condicionado e carros de luxo, enganam-se o suficiente para pensar que, por serem apenas da classe média, não correm o risco de ter sua espiritualidade arruinada por sua prosperidade. Eu fiquei muito preocupado, irmãos, quando li esse texto, quando estudei essa lição. Será, irmãos, que por causa dos nossos confortos,
nas nossas roupas bonitas, bem talhadas? Será, irmãos, que por conta do nosso conforto material, como eu disse aqui, por conta da nossa geladeira cheia, por conta das nossas mesas fartas, por conta de tantos alimentos que jogamos fora porque vence o prazo e nós não podemos comê-lo, será, irmãos, que isso está arruinando a nossa espiritualidade? Cuidado nós, que somos cristãos classe média. Cristãos classe média, irmãos, precisam se conscientizar de que devem estar cada vez mais perto do Senhor Jesus e menos perto das coisas desse mundo. O Senhor instituiu os dízimos e veja o texto da nossa lição. Por isso, o dízimo pode ser, no mínimo, um poderoso antídoto espiritual para os perigos da riqueza, mesmo para aqueles que não são bastante ricos. A fidelidade aos dízimos, irmãos, demonstra a nossa fidelidade a Deus, a nossa confiança a Deus. Nesta semana vimos que devemos nos desapegar dos bens. Não falamos, irmãos, que você não pode ter bens, mas você precisa se desapegar dos bens. Vimos que o Senhor Jesus falou que é impossível servir a dois senhores, as coisas ao consumo ou a Deus. Devemos nos desapegar das posses terrestres para estarmos preparados para os dias finais. Os dias finais para a volta do Senhor Jesus Cristo e para a vida eterna. Quando vamos ver os nossos tesouros recolhidos, guardados lá no céu. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pela vida e saúde. Obrigado porque nos tem dado a Tua palavra para que possamos encontrar nela orientação para o caminho da nossa vida. Nos abençoa, Senhor, para que possamos estar preparados para dias difíceis. E nesse preparo, irmãos, possamos nos desapegar de tudo aquilo que não é importante, de tudo aquilo que nos leva mais longe de Ti. Abençoa cada um de nós, portanto, é o que te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, quero desejar um sábado feliz para todos. Deus abençoe cada classe da Escola Sabatina, cada aluno da Escola Sabatina. Felicidades em mais um dia de sábado, um dia feliz.